Graça, paz e alegria, queridos. Amém. Vamos caminhar hoje na leitura de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 22. Se você tiver a King James, KJA, essa versão é maravilhosa. Provérbios capítulo 1, versículo de número 22. Feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, meu Pai. Seja conosco, Pai, abre o nosso entendimento, nossa mente, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor. Planta em nós essa semente, que ela venha dar o fruto na estação correta. Tira de nós todo o cansaço, todo o enfado, toda a dor, toda a preocupação, todo espírito contrário, meu Pai. Nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus e queremos estar livres para te adorar, para te louvar e aprender mais e mais de ti. Deus, muito obrigado. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Provérbios 1, 22 vai dizer: até quando, insensatos, vocês amarão a insensatez? Até quando, insensatos, vocês amarão a insensatez? Isso, ele está tão vivo nos nossos dias, produz um efeito tão grande nos nossos dias, né? Até quando, ó escarnecedores, vocês continuarão escarnecendo? Até quando, ó ridículos, vocês desprezarão o conhecimento do Senhor? Está vibrante em nossos corações, no nosso dia a dia, como se Salomão tivesse escrito isso hoje no Jornal da Manhã. É uma realidade isso hoje nos nossos meios, querido. É um choque para uma realidade que muitas vezes nós estamos dormindo. Esses dias nós estávamos fazendo uma analogia e houve uma época no mundo em que o homem vivia desgarrado como nômade e ele andava com uma tocha de fogo na mão. Mandava no mundo quem tinha aquela tocha de fogo. Esse era o cara que tinha o poder sobre os demais homens. Depois ele foi se acumulando em bando, e aqui nós não vamos entrar no mérito da história, mas ele foi se acumulando em bando, e aí ele desenvolveu um equipamento, uma roda polida. Mandava no mundo quem tinha essa roda, queridos. O cara que detinha o monopólio dessa roda era ele que mandava no mundo. Esse foi o período da pedra. Depois mandou no mundo quem tinha o conhecimento do ferro, do aço, das armas, das armaduras. Esse cara mandava no mundo. E mandou por muito tempo, até que veio a escrita, o homem passou a plantar e colher. E nessa brincadeira de plantar e colher, ele passou milhares de anos, plantando, colhendo, gostou muito de plantar e colher. Nessa época, mandava no mundo os capitões, os coronéis, os donos de terra. O cara que tinha terra mandava no mundo. Depois de milhares de anos, veio a era da industrialização, a revolução industrial, e passou a mandar no mundo quem tinha dinheiro, capital. Esse cara mandava no mundo, mandava e desmandava no mundo, até a era da tecnologia, veio a era da computação, a robótica, e por aí vai, e hoje nós estamos na era da informação. Manda no mundo hoje quem tem informação, não é quem tem terra, não é quem tem petróleo, não é quem detém a tecnologia, não, nem quem tem a roda, nem quem tem o fogo. Manda no mundo hoje quem tem informação. E você pode estar pensando: pastor, mas informação tem demais hoje. Mas informação que possa ser transmitida de uma pessoa para outra. Porque se essa informação tiver só para nós, não tem valor nenhum. Existe muito lixo
chamado de informação. Mas a informação pura e genuína, ela é muito valiosa. Se alguém te der um jornal de ontem, você não aceita. Não, isso aqui eu não quero, isso foi de ontem. Você quer informação quente, na hora, a informação boa. Talvez isso seja um choque de realidade para nossas vidas. Quando nós entramos nessa era da informação, onde o homem tem que sair dessa ignorância, o homem tem que dar um passo, um salto de fé, e sair da ignorância, da mesmice, passar a interagir com outro homem, passar a interagir com pessoas. Lembre-se que houve uma época que ele mandava no mundo que tinha um fogo, ele era isolado. A partir do momento que ele começa a distribuir aquele fogo, repartir, as comunidades começaram a se formar. Então, o homem comunicativo, ele vai muito mais além do que ele mesmo possa imaginar. Normalmente, quando você se isola, quando você procura uma caverna, significa que você está mal. Eu estava lendo a história, e é uma história real. Aparentemente parece ser uma história ridícula, uma história de Trancoso, mas isso aconteceu mesmo. Um jovem, ele resolveu ter uma ideia que ele achava que ninguém mais tinha. Então ele foi assaltar um banco nos Estados Unidos. E ele assaltou o primeiro banco, assaltou o segundo banco e ninguém pegou ele. E ele usava como disfarce suco de limão, ele passava suco de limão na cara dele. Porque ele achando que passando suco de limão na cara, ninguém ia reconhecer. Quem não fez essa experiência do suco de limão na escola? Você passava o suco de limão na folha de papel e ali não aparecia nada. Mas quando você colocava contra a luz, aparecia alguma coisa. Quando você passava um ferro de gomar em cima, aparecia o que você escreveu. Quando você colocava um secador de cabelo naquele suco de limão na folha do papel A4, ali aparecia o que você tinha escrito. Então esse camarada achou que se ele passasse suco de limão no rosto, ninguém ia reconhecer. No segundo banco que ele assaltou, ele ainda deu uma piscadinha para a câmara. Quando ele chegou em casa, a polícia já estava esperando ele. E quando os policiais seguraram ele ali, ele disse: é impossível que vocês tenham me pego. Eu usei o suco de limão, ele falou. E aí isso despertou a curiosidade de 2 cientistas americanos. Como que uma pessoa pode ser tão estúpido, tão insensato, a ponto de não perceber a sua própria estupidez? E esses camaradas passaram a estudar esse caso. E descobriram numa pesquisa científica que existe milhões de pessoas igual a esse camarada. Que eles são movidos por uma crendice, por algo que não tem fundamento. São movidos por alguma coisa que não tem nenhum tipo de fundamento. Mas eles passam a acreditar naquilo piamente. E foi observado que quando a pessoa tem uma convicção muito grande daquilo que ele pensa ser verdade, na verdade essas pessoas, elas são pessoas insensatas, desprovidas de conhecimento. E o que mais chocou a essa pesquisa foi saber que uma grande quantidade de pessoas vivem essa rotina do dia a dia. Essa pesquisa está disponível, aconteceu em 1995, ela foi publicada em 1999. Dê uma pesquisada que você vai encontrar isso. Parece conversa de Trancoso, mas isso foi uma realidade que aconteceu. Esse choque, ele vem de encontro a nós para nos dar uma sacudida. Quem sabe nós vivamos aí num mundo de fantasia e a gente não acordou para a realidade. Quem sabe a gente ainda não tenha despertado para esse mundo aí. Quem sabe você ainda não tenha acordado de um sonho, porque tem muita gente sonhando, fazendo planos e sonhando, mas ele não acordou para essa realidade. Ainda está dormindo no sono.
ele ainda não redipilou, como diz o jovem. Precisa tomar a pílula vermelha para acordar e passar do mundo da fantasia para um mundo de realidade. Precisa tomar a iniciativa e dizer: olha, eu quero mudar. Salomão está fazendo perguntas. Até quando, insensatos? Vocês ainda viajarão nessa vibe da insensatez? Até quando, zombadores, vocês ainda continuarão a zombar? Até quando, estúpidos, vocês continuarão a desprezar o conhecimento? E são perguntas bem reais, bem atuais, queridos, para o nosso dia, apesar de terem sido escritas há milhares de anos. Mas elas estão bem vivas ainda na nossa sociedade, no nosso meio. Achamos que conhecemos muito, mas nós não conhecemos nada, querido. Achamos que temos o monopólio do conhecimento e que somos os caras. Mas aí a gente faz a pergunta: de onde vem o conhecimento se nós não lemos? Não temos um guru, nem um mestre, nem um professor que nos orienta a uma altura. Não estudamos em universidades boas. Então, de onde vem esse conhecimento? De repente, você pode fazer uma avaliação e dizer: olha, eu estudo sim numa universidade boa, tenho um guru assim assado e tal, por isso eu estou nesse nível. Ocorre que a maioria das pessoas, quando você faz uma enquete, uma pesquisa, todos vão dizer que tem um conhecimento acima da média, e aí acontece um acidente matemático. Não dá para ser todo mundo acima da média. Então a gente vai atropelar a matemática. Então o que Salomão está dando é uma sacudida na gente aí. Precisamos acordar desse sono, mirar lá na frente, dar um passo de fé, despertar dessa insensatez e mudar o conceito de vida. Nós podemos mudar. Temos as ferramentas à disposição. Só precisamos usar essas ferramentas adequadamente, produtivamente. Talvez a ferramenta está aí do nosso lado e a gente não usa. Precisamos usar essa ferramenta. Semana passada nós falamos sobre o cuidado com o nosso irmão, o zelo que nós precisamos ter com ele, a empatia que nós devemos desenvolver para ele. Empatia é quando você coloca o seu coração lá no lugar dele. Quando você vê uma pessoa numa situação muito difícil, você se colocando no lugar dele, isso é empatia. E se fosse eu? Isso é empatia. E esse sentimento tem faltado em nossas vidas. Nós, como cristãos, precisamos aprender a desenvolver esse sentimento, nos tornar mais humanos. E Salomão está trazendo essas perguntas para nós. Insensatez, arrogância. Nós precisamos fazer uma reflexão em cima do que Salomão aqui está levantando, essas questões que Salomão está levantando. A gente caminha todos os dias para que a nossa vida seja melhor, queridos, vivendo um dia melhor do que o outro. Quando você acorda hoje, você diz: hoje eu vou ser melhor do que eu fui amanhã. E amanhã você faz a mesma pergunta, a mesma afirmação: hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Não podemos viver a vida por viver. Não podemos deixar a vida nos levar, mas nós podemos levar a vida. Nós podemos sim determinar de como levarmos a nossa vida e não deixarmos que a vida nos leve de qualquer maneira. Procurando ser produtivo, amando o nosso próximo, comunicando-se com o nosso irmão. Olha, todos os dias nós mantemos uma linha de comunicação com no mínimo 15 pessoas. 15 pessoas é o limite médio que todos os dias a gente se comunica. E dessas 15 pessoas que a gente se comunica, que talvez você não lembre, mas de 15 pessoas, quantas pessoas
você tem falado do amor de Cristo para ela e quantas pessoas você tem conversado com ela a respeito da própria vida dela. Porque a gente no costume, na rotina costumeira, a gente simplesmente pergunta como é que tu tá, tudo bem? Mas ali já é um clichê. Não é aquela pergunta mesmo que vai fazer a diferença. E aí, como você tá? Tá tudo bem com você mesmo? Tá legal? Tá? Será que você já experimentou fazer essa pergunta para um próximo, que ele vai dizer para você? Às vezes ele vai dizer, não está tudo bem não, né? Tá difícil, a luta está muito difícil. As noites têm sido longas e as lágrimas têm sido nosso alimento. E muitas vezes essa pessoa ela não tem nem com quem conversar, e você tem uma linha de comunicação com ela e você desperdiça essa linha de comunicação. Muitas vezes escarnecemos. Salomão vai dizer, até quando vocês terão prazer em zombar, na zombaria? A gente sabe que existem muitas pessoas aí que vivem uma vida que querem, que desejaram aquela vida que levam mesmo, não tem nenhuma vontade de mudar. Por mais que você fale do amor de Cristo para elas, elas não têm vontade de mudar. Por quê? Porque estão mortas para essa vida espiritual, queridos. É muita luta, é muita oração para você conseguir ali interagir com essas pessoas. Mas na grande maioria das vezes é falta de iniciativa nossa mesmo. A gente não parte para um diálogo aberto e a gente se retrai. E muitas vezes você até tem seus motivos, mas eu não sei nem o que falar, França. Mas lembra que eu falei para vocês, daquele camarada, que ele não tinha o que falar, mas o outro disse para ele, tu não precisa falar nada. Simples fato de tu estar compartilhando aqui comigo as minhas dores, já está de bom tamanho. Não precisa você falar nada. Eu não espero que você tenha resposta para esse sofrimento, mas eu espero que você tenha um ombro para dividir comigo. Então, muitas vezes tem pessoas nessa situação, querido, precisando de um apoio, uma voz. Mas a gente acha que está acima da média. A gente acha que conhece a fórmula mágica da invisibilidade. E você ainda se surpreende. Não, mas é impossível. Eu tenho Cristo na minha vida. Não, mas é impossível. Eu oro, eu jejum. Se jejuma, né? Quando na verdade pessoas são humanas como nós, elas precisam de alguém que ouça elas. Precisa de pessoas que sejam capazes de estar ali do lado, ouvindo elas. Ouvindo, a Bíblia diz que os amigos de Jó, quando chegaram ali com ele, naquele sofrimento todo, eles ficaram dias ali, calados, na expectativa de ouvir o que Jó tinha para falar. Simplesmente estavam ali calados. Nós, muitas vezes, não deixamos sequer a pessoa ali falar um pouco. A gente já entra e o camarada diz, olha, eu estou com uma dor aqui no meu dedo. E aí você diz, tu não sabe o que é dor. Dor é a minha, que vai daqui para cá. Aí você quebra ali aquela áurea, o cara já se fecha. Já. Muitas vezes uma pessoa, uma mulher, uma sensibilidade, ela tem algo ali para querer compartilhar, mas a gente não proporciona um momento agradável. Às vezes você nem abre sequer a porta da casa para que um irmão, para que uma pessoa ela possa sentar e conversar um pouco com você. E é sobre isso, queridos, que a Bíblia vem nos chamar essa atenção. A insensatez. Essa provocação é para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e dar um passo de fé em busca de mudanças, tanto na vida dos outros como na nossa vida, porque a Bíblia diz que quando nós oramos pelo nosso próximo, a nossa vida também é edificada, queridos. Quando nós clamamos pela vida do nosso próximo, a nossa vida também ela é edificada.
por isso a gente bate tanto na tecla de que nós precisamos ter um amigo de jugo, um companheiro de jugo, o qual você possa estar compartilhando com ele ali suas lutas, suas dificuldades, contando suas alegrias. É para isso que o Senhor nos fez, uma comunhão. Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus nos formou para que nós vivêssemos em comunhão, em família, e produzindo, frutificando, gerando frutos, porque lá no Atos 2, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Precisamos, queridos, cair na simpatia do povo, cair mesmo na simpatia do povo, na graça de Deus, e tocar corações. Quantos e quantos corações nessa hora estão fechados, sozinhos, isolados, nas casas, talvez com um monte de problemas, e problemas todos nós temos. Não adianta você dizer, pastor, eu também tenho os meus problemas. Todos nós temos problemas. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós teremos problemas. E esses problemas, eles são os nossos melhores amigos. Então converse com o seu próximo. Pergunte dele onde dói, onde é que está doendo. Ofereça o seu ombro amigo para ele, seu ouvido ativo para ele. Uma escuta ativa é muito importante, querido. Ofereça essa escuta ativa. Se ele não te convidar, tu mesmo se convida, vai lá, faz como Jesus. Jesus se convidou e foi até a casa de Zaqueu. Disse, Zaqueu, hoje eu vou celebrar contigo na tua casa. Tu mesmo se convida, vai lá, porque muitas vezes o teu irmão está tão fraco, que ele não tem nem condições mais de falar, de argumentar. Então faz uma visita na casa dele, oferece lá o teu ombro amigo, ora com ele, vê onde dói, onde é que está a dificuldade dele. Não pense que pelo fato de você estar, quem sabe, alegre, ele também está alegre. Não funciona assim. Quantas pessoas não estão alegres e outras não estão tristes, queridos? São muitas as pessoas. E nosso serviço, nosso dever é de levar boas novas a essas pessoas, consolar essas pessoas, amar essas pessoas acima de tudo. Esse é o nosso dever. Para multiplicar a nossa espécie, é preciso que nós possamos agir, queridos, e agir no temor do Senhor, na graça de Jesus, na obediência do Espírito. Porque quem faz essa obra maravilhosa de conversão do homem é o Espírito Santo. Ele é que faz essa obra maravilhosa, querido. E nós precisamos sair da toca, sair da caverna. Precisamos dar um passo de fé e dizer, eu vou até a casa do meu irmão, da minha irmã, e eu quero ouvir um pouco ele. Quero saber como é que ele está passando. Por que ele não tem mais comparecido ao culto? Dizem que o cristão é o único soldado que abandona seu companheiro na guerra, queridos. Infelizmente. Normalmente, quando um cristão ele cai, você continua a caminhada e ele fica para trás. Nós não temos a dignidade nem a hombridade de carregar esse soldado caído. Na maioria das vezes, muitos voltam e ainda matam esse soldado. Sacrificam esse soldado. Acusam esse soldado. Precisamos aprender a carregar até o último homem, queridos. Porque cair, queridos, cair é da natureza do homem mesmo. Cair é da natureza do homem. Não é que está escrito na Bíblia, mas é da natureza do homem. Mas Deus levanta os caídos, enxuga lágrimas dos oprimidos, levanta a cabeça,
dos abatidos, e ele diz: olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele é suave, é leve. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vou para o Pai preparar morada para vocês. Quando nós entendemos, queridos, isso, esse jugo, quando nós entendemos o que é um jugo, que é aquela travessa que o animal usa na carga, quando nós entendemos isso, a gente caminha longe com Cristo, querido. Caminha muito com o Senhor. Mas quando nós não entendemos, perdemos a sensibilidade, é necessário que um profeta, é necessário que você volte aos primórdios, ao primeiro amor, e você leia o que diz a Bíblia. Até quando, insensatos, vocês agirão dessa forma? Até quando, zombadores, vocês continuarão zombando? E até quando, estúpidos, vocês desprezarão o conhecimento? Então a gente precisa, queridos, precisa pegar essas pedras preciosas, essas maravilhas que o Senhor colocou na tua mão, na minha mão e na mão de muitas pessoas. O mesmo evangelho que nós lemos, homens intelectuais, homens governantes do planeta inteiro, é o mesmo evangelho, eles também leem essa palavra. Essa palavra, ela é para todos. A diferença é que uns fazem bons usos, outros desprezam a palavra. Que você possa, querido, fazer bom uso dessa palavra. Que você possa colocá-la em prática. E ore a Deus para que Deus lhe dê sabedoria. E que você venha a fazer a diferença. Assim como grandes homens, grandes pregadores, grandes evangelistas, você possa também fazer essa diferença. Que você possa se apegar a essa palavra com unhas e dentes e dizer: eu quero fazer essa diferença. Eu quero mudar esse conceito de vida. Ainda que eu não consiga pegar toda essa comunidade, mas eu começo por um. Eu começo a dar o primeiro passo. Porque para esse aqui eu já fiz a diferença. E você vai galgando devagar. E é assim que o Senhor quer trabalhar com você. E não se importe com o seu problema, não se importe com a sua situação, nem sei como você está. As suas dores, as suas dificuldades, elas vão todas desaparecer quando você colocar em prática, em ação, a palavra do Senhor. Quando você começa a desbravar essa palavra maravilhosa, as coisas vão começar a mudar, queridos. Você vai se encher de vida. Você vai se encher de brilho, de amor. O prazer do Senhor vai estar ao seu lado. Quando você começa a buscar sabedoria, clamar por sabedoria, Deus vai te retribuir mais e mais. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre você, sobre nós, o seu rosto, e nos dê a paz em nome do Senhor Jesus.